Hoje Cristo já veio e foi sacrificado. Por esse motivo, então, a Páscoa não tem sentido mais, mas agora a Santa Ceia. Porque o Cordeiro já foi sacrificado. Ele já não é mais uma sombra, ele é uma realidade. Aliança, ela quer dizer tudo aquilo que é seu é meu. Deus diz isso. E tudo aquilo que é meu também é seu. Porque então há aqui uma comunhão. Tudo que é seu, o que é o melhor de você, Deus disse, então é também meu. Essa é a comunhão. E Deus também diz, tudo que é meu também passa a ser de você. O que é de Deus e o que é seu. Deus oferece para você o reino dos céus. E o que você pode oferecer para Ele? Porque se há uma comunhão, então o melhor de você também tem que ser oferecido. E Deus então pede o melhor de você. O seu coração, o seu trabalho, a sua obediência, a sua dedicação, o seu zelo, o seu louvor, a sua adoração. Tudo isso é o melhor que Deus busca daqueles a quem Ele fez uma aliança. No Velho Testamento nós vemos a aliança de sangue, onde os dois participantes, duas pessoas, ou então duas famílias, ou então duas nações, faziam alianças. Matava-se um animal, separava em duas metades, e ali as duas pessoas então passavam pelo meio daquelas metades. O sangue derramado, a aliança de sangue, e significava que se uma daquelas pessoas não observasse a aliança, quebrasse aquele pacto, então aconteceria com ele, ou então com a família dele, a mesma coisa que aconteceu com o animal, morte. Da mesma forma, hoje, se você quebra a aliança com Cristo, então você também está nas mesmas condições. Você quebra a aliança, então vem para você a morte. Por isso que ele diz que aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Se você não fizer isso, então você terá morte eterna, a segunda morte. Há uma tradição judaica que eu quero passar para que você conheça mais. Quando você conhece as tradições judaicas, então você fica muito mais próximo do conhecimento do que há no coração de Deus. O povo judeu, ele comemora ainda a Páscoa, como Jesus também participou da última Páscoa aqui na Terra. A Páscoa judaica, ela tem assim um ensinamento, uma prática que nós não conhecemos, a não ser que buscamos as histórias, né, as pessoas que nos trazem essas informações. No dia da Páscoa, se reúne pessoas e naquela mesa eles colocam 3 pães, significando Abraão, Isaque e Jacó. São os 3 pães. Eles repartiam o primeiro pão e o terceiro pão, porque o judeu não acredita que Jesus já veio, Cristo já veio, mas eles esperam a chegada de Cristo. Naquela mesa também é colocado 3 cálices. E o cálice do meio, simbolizando Cristo, ele é virado para baixo, boca para baixo. Porque eles imaginam que Cristo vai chegar no dia de Páscoa e vai então usar aquele cálice. Então aquele cálice não é usado hoje. Da mesma maneira, eles colocam 3 cadeiras, simbolizando também Abraão, Isaque e Jacó. Uma das cadeiras ela é virada contra a mesa, para que ninguém sente naquela cadeira. Da mesma maneira, o pensamento judaico é de que Jesus deverá sentar naquela cadeira. Dessa forma, no dia de Páscoa, na última Páscoa, onde Jesus participou,
ele usou aquela cadeira, que eles deixavam virada. Ele cortou e quebrou o pão do meio também. E disse, este é o meu corpo. E depois pegou aquele cálice virado e disse, este é o meu cálice. Essa é uma tradição judaica. É assim que eles esperam. Então Jesus, ele estava dizendo, eu sou essa cadeira. Essa cadeira é minha. Esse pão representa a mim mesmo. E esse cálice é o meu cálice. Jesus usou aquele cálice também. Nós observamos que quando a Bíblia diz Abraão, Isaque e Jacó, nós percebemos que eles representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque, ele deixou que Isaque carregasse a lenha. Porque se formou um altar, Isaque foi colocado em cima da lenha que ele mesmo carregou. Nós observamos que Jesus é que carregou o madeiro, o lenho. Abraão não sacrificou naquele dia o seu filho porque Deus o substituiu por um cordeiro. Nós observamos também no livro de Gênesis, no capítulo 24, que Abraão pegou uma pessoa da confiança dele para ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E essa esposa, ela veio e encontrou com Isaque no meio do caminho, no campo. Essa informação, ela nos deixa claro que Isaque representa o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito também de Abraão. Então, dessa forma, o judeu, ele classifica dessa forma. Abraão, Isaque e Jacó. E eles esperam que Isaque ainda venha. Cristo ainda venha. Para nós já veio. Este é um ensinamento que nós devemos ter, e quanto mais conhecimento você tiver, logicamente mais próximo você fica do conhecimento das virtudes do Senhor Deus. A palavra de Deus ainda fala que agradou a Deus moer seu filho. O dia de Santa Ceia não é um dia de tristeza, porque o próprio Deus, ele ficou alegre, satisfeito quando viu que o seu filho estava sendo açoitado. A palavra fala no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, dizendo assim, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazê-lo sofrer. Fez da vida dele uma oferta pelo pecado. Então, nós devemos conhecer a palavra do Senhor como sendo uma palavra verdadeira, e no dia de Santa Ceia é um dia de grande festa, é um dia sublime, é um culto o mais sublime do mês, porque naquele dia você vai comer o próprio corpo de Cristo, simbolizando no símbolo do pão, nas partículas de pão. E vai tomar também o suco da videira, ou vinho, simbolizando o sangue de Jesus. Nós temos uma passagem bíblica muito interessante para esse ensinamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Dizendo assim, pense no cálice pela qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos também tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo nós, sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo, o corpo de Cristo. Se você quiser entender melhor sobre a Santa Ceia, eu vou passar para você agora
um ensinamento onde você deve deixar no seu coração bem preso, bem seguro, para que você saiba o que você estará fazendo no dia de Santa Ceia. Porque a palavra fala, se você tomar a Santa Ceia indignamente, então você vai ser culpado do corpo e do sangue de Cristo. Digno, ninguém é de tomar a ceia. Mas quando Deus fala sobre que temos que ser dignos, então nós temos que reconhecer o nosso pecado, pedir perdão dos nossos pecados. Porque você quer ver uma pessoa mais indigna do que Judas Iscariotes? E ele tomou a Santa Ceia. Jesus ministrou a ceia para ele. Hoje pede-se que você examine a si mesmo e tome o pão simbolizado no corpo de Cristo e também beba o seu sangue. Se você fizer todas essas coisas, ou as duas ordenanças, é uma garantia de que o Espírito Santo está selando você no corpo de Cristo. Selando você no corpo de Cristo. Se você estiver participando de uma Santa Ceia, numa igreja onde tenha 100 membros, isso quer dizer que o corpo de Cristo está sendo repartido em 100 pedaços. No final da Santa Ceia, Cristo estará distribuído na igreja. Por isso que a palavra fala que a igreja é um só corpo. Cristo está no corpo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. No dia de Santa Ceia nós praticamos isso. Cristo é repartido para todos aqueles. Da mesma forma, o sangue, né? O cálice de vinho ou suco da videira, ele representa também todo o sangue de Cristo, derramado na cruz, derramado na terra. Quando a igreja toma a Santa Ceia, tomando os cálices, e aquilo representa então todo o sangue de Cristo. O sangue, todo o sangue do corpo de Cristo, então é distribuído para a igreja naquele momento. E assim o corpo e o sangue de Cristo, ele está na igreja, onde você participa. Quem pode tomar a Santa Ceia? Todos aqueles que têm comunhão com Deus. E você recebe a comunhão com Deus lá no batismo nas águas. Lá é que você é marcado com sangue. A Santa Ceia é uma renovação dessa sua aliança, feita lá nas águas do batismo. Você deve se batizar. E o batismo é um batismo de arrependimento. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, você ouve Pedro dizendo, arrependei-vos e seja batizados e receba o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje conduz a igreja. Ele é que traz, ele é que prepara a igreja para Cristo. Da mesma forma que aquele servo que Abraão pediu que fosse buscar aquela esposa, também aquele servo, ele representa hoje o Espírito Santo, que está preparando a igreja para o encontro com o noivo, o Senhor Jesus. Fica aqui meu abraço e conto com você também nos demais vídeos, para que você aprenda cada vez mais. O que nós queremos é que você seja uma pessoa informada, uma pessoa conhecedora das doutrinas de Cristo, para que você tenha salvação. E ainda há uma esperança maior. Jesus disse, a palavra dele diz, também no livro de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Meu forte abraço e meus desejos de que você seja uma pessoa salva. Participe da Santa Ceia do Senhor. Amém.